Christopher Lee é conhecido no mundo como um ator de alto nível, exímio, com uma rica e profunda voz, presença imponente nas telas. Em 10 filmes da Hammer Studios, ele dispensa apresentações. Atuando como Drácula, se transformou na personificação do mal, com um encanto sinistro. Interpretou também muitos outros papéis icônicos, como Lord Summerisle em Homem de Palha, Conde Dooku em Star Wars, Saruman em O Senhor dos Anéis. No entanto, quem saberia que o grande ator era um ex-oficial de inteligência da Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, durante a Segunda Guerra Mundial, e apelidado até de caçador de nazistas, que testemunhou atrocidades indescritíveis. Christopher Frank Carandini Lee nasceu em 27 de maio de 1922 em Belgravia, Londres, Inglaterra. Seu pai, Geoffrey, foi um herói da Primeira Guerra Mundial, tendo sido condecorado por bravura na Batalha de Somme, uma das mais sangrentas durante a guerra. Na época do nascimento de seu filho, ele era tenente-coronel do King's Royal Rifle Corps. Geoffrey casou-se com uma condessa italiana chamada Stelle Marie. Abençoada com grande beleza, a herança de Stelle remonta ao imperador Carlos Magno. Como resultado, a casa dos Lee era frequentemente visitada por figuras de alto escalão da nobreza europeia, e o jovem Christopher entrou em contato com algumas pessoas muito interessantes e importantes. Christopher era o segundo filho da família Lee, com uma irmã chamada Chandra, nascida em 1917. Porém, o casamento não foi feliz e, quando o menino tinha apenas 4 anos, seus pais se separaram. Nos 2 anos seguintes, os filhos viveram com Stelle em Wengen, na Suíça, enquanto o pai permaneceu em Londres. Depois de 2 anos, o casamento foi oficialmente encerrado. Enquanto estava na Suíça, Stelle matriculou seu filho em uma pré-escola chamada Miss Fisher's Academy. Foi aqui que Christopher Lee conseguiu seu primeiro papel como ator, aparecendo como personagem principal em uma peça de teatro. Em 1928, Stelle e os filhos voltaram para a Inglaterra. Christopher foi colocado na escola particular de Wagner, em Queensgate, Londres. Em 1929, Stelle casou-se com um banqueiro chamado Harcourt George. O padrasto de Lee era tio de um jovem escritor chamado Ian Fleming, que viria a criar não apenas James Bond, mas também o arqui-inimigo de Bond, Scaramanga, ou simplesmente o Homem da Pistola de Ouro, que Lee famosamente atuaria no filme meio século depois. Aos 9 anos, Christopher foi matriculado no Summerfields, um internato em Oxford. Ele fez amigos rapidamente e provou ser um aluno talentoso e estudioso. Já em 1935, Christopher fez o exame para a bolsa de estudos e foi entrevistado pelo reitor da escola. No entanto, sua habilidade em matemática o decepcionou e ele perdeu uma bolsa de estudos por uma vaga. Se ele fosse estudar em Eton College, sua família teria que pagar suas despesas. Apesar da insistência de sua mãe, seu padrasto não estava disposto a pagar a conta. Então, ele acabou no Wellington College, em Berkshire. Foi em Wellington que Lee provou ser um linguista brilhante. Ele dominou francês, italiano, espanhol e alemão, e adquiriu conhecimentos básicos em sueco, grego e russo. Apesar de suas proezas acadêmicas, ele se irritou com a dura disciplina aplicada na escola. Lee odiava os desfiles regulares e o treinamento com armas, que se tornavam cada vez mais comum à medida que os rumores de guerra se tornavam mais frequentes nos círculos políticos. Assim foi com alívio que teve que deixar Wellington College quando seu padrasto faliu em 1939. A educação do jovem de 17 anos tinha terminado. Esperava-se agora que ele abrisse seu próprio caminho no mundo. Mas ele entrou no mercado de trabalho no início das férias de verão e não havia perspectivas. Após um mês de procura infrutífera de emprego, ele foi autorizado a se juntar à irmã, que estava de férias na Riviera Francesa. Enquanto estava lá,
Lee ouviu a notícia de que a última execução pública na França ocorreria em Paris. Junto com milhares de outras pessoas, ele fez a viagem para testemunhar o acontecimento. Viajou para Menton, no sul da França, logo em seguida. Lá ele ficou com uma família russa, com laços com sua mãe. Ele aproveitou o tempo que passou por lá e quis ficar, mas com a Europa prestes a entrar em guerra, foi decidido que seria melhor voltar para a relativa segurança de Londres. Por um curto período, ele trabalhou como balconista em um escritório de uma companhia marítima. Quando a guerra começou, em setembro de 1939, Lee estava ansioso para fazer sua parte. Muito jovem para se alistar no exército regular, ele se juntou a alguns amigos e viajou para a Finlândia, com planos de lutar ao lado dos finlandeses. Em sua difícil batalha contra a Rússia, os adolescentes britânicos podiam ter muito espírito de luta, mas nenhum deles sabia esquiar, o que os tornava praticamente inúteis, em meio ao campo de batalha coberto de neve. Eles foram educadamente agradecidos por sua ajuda e depois fortemente encorajados a retornar à Inglaterra. De volta a Londres, Lee retomou seu trabalho como escrituário. Em 1940, aos 18 anos, ingressou na Guarda Nacional. Foi nessa época que seu pai, Geoffrey, veio a falecer. Embora tivesse grande respeito pelos esforços de seu pai durante a guerra, Christopher não desejava seguir seus passos no exército. Sabendo que o recrutamento não estava longe, decidiu ingressar nas Forças Armadas. Consequentemente, ele se ofereceu como voluntário para a Força Aérea Real. Agora falando sobre os anos de guerra. Após seu treinamento na ala de treinamento inicial, Lee viajou para a Rodésia do Sul, atual Zimbábue. À beira de sua primeira missão de voo solo, ele reclamou de desmaios e visão turva. Ele foi diagnosticado com uma falha no nervo óptico e disse que nunca mais voaria. Então, frustrado, ele se candidatou ao serviço de inteligência da Força Aérea Real. Ao ingressar no serviço, ele foi colocado como carcereiro na prisão de Salisbury, na Rodésia. De lá, foi transferido para a zona do Canal de Suez, no Egito, onde foi colocado para trabalhar em atividades voltadas à coleta de informações. Durante a campanha no norte da África, Lee esteve profundamente envolvido como parte do esquadrão número 260 da Força Aérea Real, quase perdendo a vida quando um campo de aviação foi destruído por um bombardeamento alemão. Ao longo de 1943 e 44, ele supervisionou inúmeras missões. Depois de quase morrer na Tunísia, Lee foi promovido ainda mais acima nas fileiras da Força Aérea por seu heroísmo. Depois de contrair malária pela sexta vez, Lee precisou de hospitalização grave. Retornando à Inglaterra para tratamento, Lee rapidamente voltaria ao exército. Ele passou o ano seguinte servindo com os Gurkhas da 8ª Divisão de Infantaria Indiana. Lee teve em ação na Batalha de Monte Cassino, uma série de 4 duras batalhas dos aliados contra a linha de inverno na Itália. No final de 1944, Lee foi promovido a tenente de voo e destacado para o quartel-general da Força Aérea. Quando finalmente chegou o fim das hostilidades, em abril de 1945, ele recebeu um cargo no Registro Central de Criminosos de Guerra, ou suspeitos de segurança. Ele agora se tornaria um caçador de nazistas. O trabalho foi ultra-secreto, e temos poucos detalhes sobre o que ele fez. Porém, em uma entrevista posterior, ele disse isso. Recebemos arquivos sobre o que eles fizeram e fomos instruídos a encontrá-los, interrogá-los o máximo que pudéssemos e entregá-los à autoridade competente. Vimos esses campos de concentração. Alguns foram limpos, alguns não. Lee deixou o exército em 1946. Após a guerra, Lee se tornaria um prolífico cantor de ópera, mas optando por atuar. Sua carreira de ator o levaria a participar em mais de 200 filmes. Ele chegaria a ter até 10 projetos de filme simultaneamente. Lee apareceu em mais duelos de espada no cinema do que qualquer outro ator e era um esgrimista habilidoso. Foi o único membro do elenco de O Senhor dos Anéis a ter conhecido o criador do livro, o próprio Tolkien. Christopher Lee também era um ótimo golfista, que jogou uma vez com Jack Nicklaus.
e o único ator a ter sido membro da Companhia Honorária de Edimburgo, na Escócia, o clube campestre mais prestigiado do mundo. Lee lançou um álbum conceitual de heavy metal hardcore sinfônico sobre o Charlemagne ou simplesmente Carlos Magno. Christopher Lee casou-se com Birgit Kroken em 1961, uma atriz dinamarquesa. Eles tiveram uma filha juntos, chamada Christina Erika. O casal permaneceu junto até a morte de Lee. Christopher Lee morreu em 27 de junho de 2015, aos 93 anos, deixando um legado inegável e consagrado como um gigante no cinema. O cara viveu de tudo. Enfim, deixarei na descrição alguns sons compostos por Lee se você tiver curiosidade. Fui.